Gojo está assistindo ao episódio de um anime e fica impressionado ao ver o quanto é divertido. Marin quer fazer cosplay de uma das personagens e fala o quanto ela acha incrível as personagens e a fantasia de coelho que elas usam. Ela conta que as fantasias são muito populares e tem vários estilos, mas ela prefere a fantasia tradicional. Gojo comenta que ela realmente gosta dessas fantasias. Nesse momento, Marin faz uma cara assustadora e diz que todas as pessoas amam fantasia de coelhinho, e Gojo fica assustado. Logo, ela comenta que quer fazer as fotos em um estúdio, mas ao lembrar do incidente passado, Gojo diz que quer revisar o lugar antes de irem. Logo, Marin pergunta se Gojo quer do doce que ela está comendo. Ele diz que sim, então ela afasta a caixa e coloca o doce na boca, dizendo que ele deve pegar aquele. Gojo fica envergonhado, mas ela diz que só estava brincando e ele pede para ela não zombar dele. Mas, ao observá-lo, Marin fica vermelha. Logo, Noa aparece e Marin vai embora com ela. No metrô, Marin está envergonhada, pois Gojo a convidou para ir até sua casa. É a primeira vez que ele a convida e por isso ela está envergonhada. Porém, ao chegar lá, percebe que na verdade ele está mal, pois terminou a fantasia, mas a parte de cima não fica onde deveria. Ela sugere que coloquem alças para segurar. Ele não gosta da ideia, mas como não tem opção, acabam indo até uma loja para comprar as alças. Inicialmente, o vendedor pensa que Gojo usaria a fantasia de coelho, mas ao ver Marin percebe que se enganou e pede desculpa. Ele explica que a fantasia não precisa de alças, pois esse tipo de fantasia geralmente é feito igual a um corset e assim fica preso ao corpo. Gojo diz que ao olhar a animação não percebeu isso, e o vendedor comenta que na animação provavelmente não se atentaram a isso. Gojo fica mal dizendo que foi arrogante e não pesquisou. Antes, quando não sabia algo, ele pesquisava, mas como ultimamente estava indo tudo bem, ele não pesquisou. Marin diz que ele não deve se cobrar tanto e o vendedor diz que é importante aprender com os erros. Eles fazem os ajustes e Marin prova a fantasia, mas avisa Gojo que tem um problema. Ele pensa que tem algo errado com a roupa e abre a porta pedindo desculpa, mas na verdade o problema é que como a fantasia é muito cavada, a calcinha dela aparece. Gojo fecha a porta desesperado ao ver a cena e ela pergunta o que farão, mas ele segura a porta e diz que não sabe, pois nunca se vestiu de coelhinha. Resolvendo essa questão, eles vão até o estúdio para fazer fotos. Marin diz que como Gojo não gostou muito da roupa cavada, dessa vez ela vai tomar cuidado para não mostrar tanta pele. Porém, quando ela aparece, Gojo nota que ela está mostrando muito. Ela mostra que colocou uma meia calça e diz que assim parece pele, mas na verdade não é. Porém, para Gojo, um jovem de 15 anos em plena puberdade, isso seguia sendo pele. Ele começa a tirar as fotos, porém não consegue se concentrar e pede uma pausa. Durante a pausa, Marin comenta que também gosta das outras fantasias que o anime tem e talvez se fantasie em casa. Então será só ela de fantasia e ela poderia usar para o Halloween. Ela vai para uma festa e convida Gojo dizendo que ele também deveria se fantasiar. Na festa, os amigos de Marin, Kensei e Shiki comentam da quantidade de pessoas, enquanto Urune e Daya comentam que foi bom eles terem ido, pois quando estão sozinhas, alguém sempre tenta flertar com Marin. Enquanto isso, Gojo está com uma fantasia de coelho. Ele se pergunta se deveria estar ali, até que começam a elogiar a roupa e a maquiagem de Marin e Kensei comenta que não é muito normal um homem saber maquiar, mas Shiki diz que o irmão dele é cosmetologista e esse tipo de coisa é normal. As garotas também comentam que não é algo incomum. Marin conta que a família de Gojo faz bonecas Hina e Kensei diz que conhece a família dele e que o trabalho é incrível. Gojo percebe que a única pessoa que disse que ele dava nojo foi Non. Os olhos dele brilham até que Noa grita perguntando se ele está saindo com Marin. Gojo se assusta com a pergunta e cospe o seu suco. Ele diz que não estão saindo e Marin corre com ele para limpar o suco. No banheiro, Gojo pensa que Marin é boa demais para ele, enquanto ela pensa que ele negou sem pensar e se pergunta se desagrada ele tanto assim. Nesse momento, dois garotos aparecem e pedem para falar com ela. Quando sai do banheiro, Gojo vê eles conversando e pensa que estão tentando flertar com Marin. Então ele intervém e diz para os garotos ficarem longe dela e diz que ele pode ficar no lugar dela. Mas logo ele descobre que os garotos trabalham no salão que ela costuma frequentar, Hikaru e Manabu. E Hikaru estava reclamando que ela não cuidava bem da parte colorida do cabelo. Está com pouca roupa e isso pode fazer ela ficar resfriada. Depois disso, Gojo se sente mal, mas ela diz que ele não precisa se preocupar. Mesmo assim, ela pensa que ele fez aquilo para protegê-la. Então beija a fantasia dele, mas ele acha que ela fez um som com a língua por estar chateada. Ela sai de perto dele e logo espirra. Depois ela não vai à escola pois ficou resfriada. Gojo manda mensagem e pergunta se ela está bem, porém ela não responde. Ele começa a ficar muito ansioso por não ter uma resposta.
volta. Então ele sai da escola dizendo que está se sentindo mal e vai até a casa de Marin para ver como ela está. Ele cozinha para ela e ela chora dizendo que pensou que seria o seu fim. Logo, as amigas de Marin aparecem e Gojo se esconde na varanda para que elas não pensem que estão saindo. Gojo e Marin vão até um aquário para fazer fotos e lá encontram uma cosplay chamada Amane Himeno. Eles ajudam ela a achar um prendedor para a saia que ela tinha perdido. Marin pergunta se ela quer fazer fotos, mas a garota diz que seu cosplay está arruinado. Gojo diz que pode ajustar, pois ele sempre anda com linha e agulha. Himeno aceita e logo Gojo diz que devem ir ao banheiro para ajustar, mas logo ele percebe que não pode entrar no banheiro feminino. Nesse momento, Himeno revela que na verdade é um garoto e eles vão até o banheiro. Lá, Gojo vê algo que parece cola líquida e depois pergunta para o que Himeno usa. Ele explica que usa para colocar algumas mechas de cabelo no rosto e assim muda um pouco o formato, parecendo mais feminino. Ele mostra algumas fotos para Marin e Gojo, até que chega em uma foto onde ele está com um decote. Gojo pergunta como é possível, pois o peito dele não é daquele tamanho e na foto parece natural. Himeno diz que os seios são algo que pode ser equipado e pergunta se eles querem ver. Gojo fica envergonhado enquanto Marin se anima com a proposta. O grupo vai a uma loja de cosplay. Himeno mostra seios falsos e Gojo, aliviado por ser apenas um item comum, fica muito envergonhado quando ela os coloca nele. Marin, encantada, começa a apertá-los, deixando Gojo escondido de vergonha. Eles continuam andando pela loja e Gojo pede dicas de maquiagem. Himeno ensina uma técnica para os olhos e mostra uma sombra laranja usada para disfarçar a barba. Gojo se anima nas compras, aprende sobre perucas prontas e trajes completos, e Himeno comenta que mesmo quem não sabe costurar pode fazer cosplay. A ideia de que qualquer um pode entrar nesse mundo impressiona Gojo. Após as compras, vão tirar fotos. Duas garotas pedem para fotografar Himeno, que hesita por ser um garoto vestido de garota, mas elas elogiam dizendo que ele não parece nada masculino. Marin pergunta como ele começou no cosplay e Himeno conta que foi a irmã quem o maquiou e colocou uma peruca nele pela primeira vez, o que lhe trouxe a sensação marcante de não parecer ele mesmo. Sua mãe também o apoiou. Himeno revela que sofria bullying por não ser alto nem ter voz grave e que odiava a si mesmo, mas ao fazer cosplay podia se tornar outra pessoa e começou a gostar de quem via no espelho. Interpretar Subaru, uma personagem confiante, lhe deu segurança para enfrentar os outros. Na universidade, uma garota quis sair com ele, mas ao descobrir seus trajes disse que homens não fazem isso e que era repugnante, pedindo que ele jogasse tudo fora. Ele terminou o relacionamento. Marin chora ouvindo isso, dizendo que era óbvio que ele amava cosplay e que é imperdoável a garota pedir para ele desistir. Himeno afirma que está tudo bem, pois não abandonou seu hobby e agora gosta de quem é, mas admite que ainda teme que alguém o ache repulsivo. Gojo reage dizendo que jamais diria isso. Ele reforça que Himeno não deve esperar nojo só porque alguém um dia o julgou. Himeno, que foi ao evento sem expectativas, termina feliz por ter ido. Sem cosplay, se despedem na estação. Marin comenta que Himeno é um garoto muito bonito. E Gojo diz para chamá-lo de homem, pois já tem 20 anos. Himeno deseja que os dois continuem fazendo cosplay juntos. Mais tarde, Gojo vai ao trabalho de Marin para saírem. Ele a vê muito diferente arrumada e fica nervoso. Marin explica que vão a um aniversário, mas quando chegam à casa dela, Gojo percebe que é aniversário de Shizuko. Mesmo vendo outro lado de Marin, ele percebe que ela continua sendo a mesma pessoa que conhece. A escola se prepara para o festival cultural e a turma vai vender takoyaki. Além disso, a professora avisa que cada cliente vale como 1 ponto. O evento tem 2 dias e o segundo dia será um concurso de beleza. Todos começam a dizer que Marin deveria participar, mas ela não dá muita atenção. Até que a professora fala que no concurso, garotas se vestem de garotos e vice-versa. Ouvindo isso, Marin fica animada com a possibilidade de poder fazer cosplay na escola. Marin conta que fará um cosplay de Rei. Todos da turma ficam animados, pois conheciam a série. Logo, Marin olha para Gojo e afirma que fará o cosplay. Nesse momento, todos começam a se perguntar por que ela olhou para ele. Noah diz que Gojo que faz os trajes, e todos começam a olhar para Gojo impressionados, o que deixa ele envergonhado. Vemos um trecho da série que Marin fará cosplay. Lá, a representante de turma chamada Koyomi viu um garoto sozinho. Ela se aproximou e perguntou se ele estava bem. O garoto disse que estava com fome, pois estava trabalhando e não conseguiu comer. Koyomi entregou seu almoço ao garoto e mais tarde viu Rei, uma garota que é muito admirada na escola e tem até um fã-clube. Mais tarde, ela foi chamada na sala do conselho estudantil e Rei estava lá. A garota devolveu a marmita e disse que perdeu os pais e
por isso seu irmão trabalhava como host para poder manter os dois. Um dia ela foi até o trabalho dele e chamaram ela para trabalhar, pois estavam com falta de pessoal. Ela colocou uma peruca e começou a trabalhar como host, mas pede para Koyomi guardar segredo. Enquanto isso, Koyomi está incrédula com a nova informação. As garotas continuam se encontrando ao fim do dia para compartilhar almoço, e Rei pensa que sempre está tensa, mas a comida de Koyomi a relaxa, pois faz ela lembrar de sua mãe. Mesmo assim, por ser host, Koyomi não pode acreditar em seus sentimentos. Ao ver a cena, Gojo chora muito. Na escola, ele e Marin começam a pensar como farão o cosplay. Gojo comenta que a cintura de Marin é fina e vai ser difícil dar um ar masculino. Nesse momento, Marin percebe que Gojo conhece suas medidas e fica envergonhada. Mas logo ele diz que vai precisar ajudar a turma a organizar o festival. Como ela vai participar do concurso, pode focar só nisso. Mas ele não. E como eles ainda têm outro cosplay em andamento, as coisas ficarão complicadas. Marin diz que pode cuidar do cosplay sozinha e Gojo anota tudo que ela deve comprar. Os dois ficam tensos. Mas Gojo pensa que se esforçar muito, vai conseguir ajudar a turma e fazer o traje. Quando Gojo entra na sala, os colegas dizem que acharam que ele ia cuidar do traje e perguntam se ele não ficará muito cansado. Gojo tenta negar dizendo que está bem, mas logo um dos colegas percebe que é muita coisa e diz que todos devem colaborar com o que sabem fazer melhor. O que Gojo sabe fazer melhor é costurar, então ele deve se encarregar disso. Os colegas dizem que contam com ele e Gojo sai correndo animado para encontrar Marin e comprar tudo o que precisam. Gojo mostra ao avô o novo cosplay que irá costurar e Marin diz que vai ajudar no que pode. O avô comenta que para fazer as bonecas Hina, eles contam com a ajuda de muitas pessoas. As bonecas se dividem em muitas partes e eles têm muita ajuda. Não custa ajudar os outros, mas geralmente é mais difícil pedir ajuda do que ajudar. Ouvindo isso, Marin fica pensativa e depois escuta Gojo e o avô conversando sobre a divisão de tarefas da casa. Sabendo que Gojo está atarefado, ela decide no dia seguinte preparar o almoço dele e de manhã ela avisa que preparou. Mas é uma surpresa e só vai mostrar meio-dia. Gojo começa a se perguntar o que ela cozinhou e pensa que certamente foi arroz frito. Mas, para a surpresa dele, ela mostra que preparou arroz, porém não é frito. Gojo fica muito feliz dizendo que é genial, isso deixa Marin muito envergonhada. Marin não para de pensar que não esperava essa reação e a cada dia que passa o ama mais. Nos dias que se seguem, Marin continua levando o almoço para Gojo enquanto ele trabalha no cosplay, o que o deixa animado. Marin e as amigas começam a pensar em como será a apresentação, pois ela terá que apresentar uma música. Porém, cada turma só tem 1 minuto para se apresentar e Marin precisa reduzir a música que vai cantar. Ela e as amigas começam a pensar em como reduzir a música. Logo, Marin tem uma ideia de como resumir e as garotas dizem que vão cantar o coro. Um dos colegas aparece e pede ajuda de Gojo para mover um móvel pesado. Marin, sozinha na sala, decide tentar costurar e quando Gojo volta, ela pede desculpa e diz que depois volta para ajustar. Gojo fica feliz em ver que ela tentou ajudar. Em casa, Gojo se pergunta como fará para Marin parecer mais masculina. Ele sente que com as roupas e maquiagem não será suficiente. Marin usa itens para deixar seu corpo mais parecido com o de um garoto e logo prova o traje. Mas Gojo percebe que ficou largo e diz que vai ajustar. A turma diz que é muito trabalho, mas Marin percebe que é importante para ele e diz que vão ajustar. Gojo acrescenta que quer que Marin tenha uma atitude mais masculina. E lembrando das palavras do avô, que disse que também devemos recorrer aos outros, ele vai até Morita e pede ajuda do garoto, para que Marin o use de exemplo. Marin o imita e todos ficam impressionados com a mudança. Logo, Takeru chega junto com Murakami, que estava curioso para ver a roupa, mas com vergonha, pois as pessoas da turma acharam estranho ele assistir a série. Gojo diz que não é estranho ver a série, pois ele também já viu e o garoto fica animado. Depois pede para tirar uma foto do cosplay e Gojo fica feliz. Gojo continua fazendo os ajustes no traje e uma das últimas etapas é a rosa que Rei usa. Não é uma rosa comum, é uma rosa arco-íris. Gojo e Marin tentam pintar uma rosa branca, porém as cores se misturam e o resultado não fica bom. Logo, algumas colegas se aproximam e uma delas diz que sabe fazer uma rosa arco-íris. Gojo e Marin ficam animados pedindo para ela ensinar eles como fazer. A garota diz que vai ensinar e pede para se encontrarem mais tarde no laboratório. A garota mostra que basta pegar uma rosa branca, dividir seu talo em 4 e colocar cada um em um frasco de tinta diferente. Assim, no dia seguinte, a rosa terá as cores desejadas. Gojo e Marin ficam muito agradecidos e a garota diz que é uma boa sensação se sentir útil. Ao ouvir isso, Gojo fica impressionado. Ele pensa que antes ficava assustado com a ideia de depender dos outros. Achava que incomodava, mas isso não passava de suas suposições. Chega
Chega o dia do concurso, tudo está indo bem, porém no momento em que Gojo vai fazer a maquiagem, começam a aparecer muitas pessoas, todos curiosos para ver como a maquiagem é feita. Essa situação deixa Gojo tenso e ele não consegue se concentrar. Ele começa a pensar que não pode cometer nenhum erro. Marin percebe o nervosismo dele e pergunta se ele está bem. Ao olhar para ela, ele consegue se acalmar e começa a fazer a maquiagem. Ele pensa que nunca quis ser o primeiro em alguma coisa, mas ele quer que Marin brilhe, quer que ela seja a número 1. Todos ficam ansiosos pelo momento em que Marin vai aparecer no palco, e quando ela aparece, o público vai à loucura. As garotas gritam muito e os jurados ficam sem reação. Gojo pensa que Marin sempre parece deslumbrante. Ele sente como se estivesse estremecendo por dentro. Ele já sentiu algo assim antes, quando viu uma boneca Hina. Perguntam se Marin gostaria de destacar algo em que ela gostaria que os outros focassem, e ela diz que gostaria que focassem no traje e maquiagem que Gojo fez para ela. Logo, ela faz sua apresentação musical e com isso fica em primeiro lugar, levando a turma à primeira posição. Para comemorar, a turma vai a um karaokê e Gojo diz que foi Marin que venceu, e ele nem ajudou muito a decorar. Mas um dos colegas diz que Gojo não pode faltar, pois ele é o protagonista. No karaokê, Gojo se afasta um pouco para respirar e logo Marin vai atrás dele. Ele diz que não está acostumada a interagir tanto e precisa de um tempo. Eles vão a outra sala do karaokê e Marin vê uma cabine de fotos. Ela percebe que não tem nenhuma foto com Gojo, então vai até a máquina e envergonhada diz que gostaria de tirar foto. Mas nesse momento os outros garotos aparecem e dizem que podem tirar foto com ela. Marin reclama dizendo que não pediu foto com eles, mas no fim os garotos tiram fotos com Gojo e Marin fica de fora.